Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sou o Sensei e esse canal é o Luz Eterno. O canal onde se você assistir, você não vai passar no vestibular. Então, no primeiro vídeo, então eu vou só passar uma mensagem, vou tentar ser breve aqui, né? Que o maior mestre de tudo já passou por essa terra. Então hoje, o que a gente tem que pensar é que a mensagem dele é mais importante de quem está passando essa mensagem, tá? E o que eu quero é transmitir um pouco do que eu aprendi ao longo dessa caminhada, né? Por essa passagem aqui nessa terra. E como disse o mestre pra gente, né? Saiu um semeador semear. Essa é a nossa ideia. Okay? Essa mensagem é para quem acha que tá sozinho no mundo, para quem acha que tá sendo enganado, né? Porque a gente sempre foi enganado desde pequenininho. Para quem acha que não é importante, né? Para quem não se acha importante, para quem foi convencido de que esse universo, né, gigantesco, cheio de estrelas, galáxias, e a gente é só um pontinho aqui minúsculo, insignificante, né? Saiba que você é importante, você é especial. O Criador te fez a imagem e semelhança dele. E você merece sim reconhecimento, você merece sim respeito, e você merece sim saber a verdade. Né? Espero que essa garrafa te encontre com essa mensagem dentro, e que você leia ela com carinho, atenção, e passe ela para frente, igual eu estou fazendo agora. Bem, o que é a palavra, o que é a verdade? Né? Aqui a gente tem uma passagem de João, então, a Bíblia King James, e eu coloquei um paralelo com a Bíblia judaica completa, ok? Só para a gente entender um pouquinho dessas nuances, né, da palavra, da Bíblia, porque o que acontece? Quando a gente começa, né, a estudar um pouco mais a Bíblia, a gente sente essa certa dificuldade, né, em entender o que está escrito ali, entender as passagens, entender o que está talvez por trás ali, né, daquelas palavras que parecem tão enigmáticas assim. Mas muitas vezes o que está acontecendo é só uma questão de tradução mesmo, sabe? Não sou especialista em teologia, não sou especialista na palavra, né? Tem vários canais de vários amigos aí que são, né, muito mais densos e profundos, né, na palavra. Com o tempo, né, eu vou acabar indicando eles, né? E essas passagens que a gente vê, né, é que quando você tem uma pequena diferença assim nas palavras, você vê que o entendimento seu ele começa a aumentar muito sobre o que está escrito, sabe? Né, por exemplo, ali, né, nesse evangelho, o João ele inicia meio que como se estivesse iniciando o Gênesis, como se estivesse mostrando, né, para as pessoas como que o mundo foi iniciado. E essa questão de que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Olha que lindo isso, né? Esse palavra aí com P maiúsculo, né? Ele é um ser, ok? E ele estava no princípio com Deus, né? Tanto é que no Gênesis a gente vê lá: criamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, né? Era plural essa passagem, então quer dizer que tinha mais de um na criação, ok? E todas as coisas vieram à existência por meio dele, e sem ele nada do que foi feito veio existir. Olha que lindo isso, né? Jesus, Yeshua, ele é a palavra, ele estava no início, né? E tudo que Deus fez foi com som, foi com frequência, né?
Nele estava a vida, e a vida era a luz da humanidade. Muitas vezes, gente, quando está na Bíblia escrito homens, né, não necessariamente está falando explicitamente do sexo masculino, mas está falando de toda a humanidade, né? E uma diferença básica que aqui, ó, tá? Que talvez o entendimento possa mudar nesse versículo 5, né? Onde na King James está: e as trevas não a compreenderam, né? Não a compreenderam a luz. E na Judaica completa tá: e as trevas não a suprimiram. Então, a gente vê que uma mudança simples de palavra acaba fazendo com todo um significado assim novo surja, né? Talvez numa leitura rápida, aquele compreenderam lá em cima pode ser entendido como não de compreensão, né? Mas na verdade a gente está vendo que tem a ver com algo de supressão, né? E uma continuação aqui, né? Se a gente vê, né? Parem com calma depois e leem as diferenças para vocês verem que lindo que é, né? Entre uma parte e outra. Né? Essa segunda parte aqui eu só citei algumas partes que diferenciam de uma versão para outra da tradução, né? Aquele era a verdadeira luz, que ilumina a todo homem que vem ao mundo, né? Na Judaica completa tá todos os homens que entram no mundo, porque a gente acaba entrando nesse mundo, né? Nesse reino, tá? Não nesse planeta, né? Porque a realidade da cosmologia, né, que a gente tem, ela é muito diferente daquilo que ensinaram pra gente, né? Essa diminuição que tentaram fazer com a gente, ela tem um propósito, sabe? Tem um propósito de encarcerar almas mesmo, de prender as almas, né? E não deixar você entender, captar toda a realidade. Então a gente, sim, uma hora a gente entra nesse mundo aqui, nesse reino que a gente está. A gente tem uma missão aqui, tá? A gente tem um objetivo aqui. Você foi feito para cumprir algo, né? Você não é obrigado a cumprir esse algo, mas você é chamado a cumprir esse algo. E a escolha é sua, totalmente sua. Ninguém te obriga a nada aqui, né? Assim como querem impor pra gente, né? E a gente é obrigado, mas ninguém é obrigado. E olha que lindo nesse versículo 14. E a palavra se tornou um ser humano, né? Na King James tá: e a palavra se fez carne. Que é esse entendimento, mas quando a gente vê que ela se tornou um ser humano, ou seja, né, Yeshua, Jesus, ele desceu aqui e transmutou a sua forma original. Ele virou um ser humano para cumprir a missão que ele tinha que cumprir. Ele também não era obrigado a fazer isso. Foi escolha própria dele, ok? Assim como Isaac também não era obrigado a se colocar, né, como sacrifício perante o pai dele. Jesus fez a mesma ideia, né? Ele seguiu a mesma linha, né? Ele não era obrigado a fazer isso. Ele só fez isso por amor a nós todos. E se não fosse por ele, a gente não estaria aqui agora. Com certeza a gente não estaria aqui agora. E uma outra questão que está linda aqui nesse versículo 5 é o que João diz, né? Este, no caso, o João Batista. Este é o homem de quem falei, ao dizer: aquele que vem depois de mim tem de tomar lugar à minha frente, porque existia antes de mim. Né? João Batista, ele era primo de Jesus, né?
ele era 6 meses mais velho que Jesus e sentiu a presença de Jesus já na barriga da mãe, né? E é daí que vem, né? Ele vem depois dele, nessa terra, ok? Nesse reino. Só que, como o próprio João está dizendo, ele já existia antes dele, né? Isso aqui é uma chave muito importante de entendimento, né? A chave de que a gente já existia antes, assim como o próprio Jesus, e que a gente entra nesse mundo assim como ele entrou nesse mundo, né? Ninguém jamais viu Deus, mas seu Filho único, que é idêntico a Deus e está ao lado do Pai, ele o tornou conhecido. Esse é versículo 18, né? Porque que acontece? Isso é uma outra chave linda também, tem a ver com o Dom Melquisedeque, né? Toda a época, toda a história, toda a parte que fala de histórias de civilizações antigas, a gente vê que tem, né, sempre um deus daquele panteão lá que os povos sabiam que ele era diferente, que ele era maior que os outros, né? E essa personificação, né, porque o mito nada mais é do que uma, vamos falar assim, uma figura, uma forma de exagerada, né, de dizer algo que aconteceu. Essa personificação nada mais era do que a presença de Jesus nesse mundo, né? O mundo foi feito por ele, por meio dele e para ele. Então essas interações, né, todas que se vive falando com Deus, uma vez que Jesus é filho de Deus e ele é filho de Deus, Deus é, né? É com Jesus, sabe? Então essa questão dele ser o filho e de existir um pai, né? Faltando alguma coisa aí, não tá? Outra chave de entendimento, né? Que as escrituras mostram pra gente. Ele é a verdade. Esse é um ponto, sabe? Esse é um ponto muito, muito importante, né? Ele é a palavra e ele é a verdade, né? Graça e verdade vieram por intermédio de Yeshua, o Messias. Ele veio trazer a verdade, ele veio trazer a porta estreita. Esse que é o ponto. A verdade, ela conduz a gente sempre a um caminho mais estreito, o caminho mais difícil, o caminho mais duro, tenebroso, vamos falar assim, no sentido de que esse mundo, né, ele está caído. A gente está cumprindo uma missão aqui, a gente tem um objetivo aqui. Então, é por isso que é difícil nesse mundo. Mas como o próprio Yeshua sempre disse, né, o meu reino não é daqui, ok? Então, não esperem, gente, conforto, não esperem grandes realizações nesse mundo. Esse não é o nosso objetivo. A gente está lutando por um mundo melhor, mas não aqui, ok? Quem estiver te oferecendo algo bom aqui, né, uma vida eterna aqui, tome muito cuidado, muito cuidado. O grande mestre já disse que não é aqui que é o mundo que a gente tem que procurar, que a gente tem que lutar. Uma das questões assim que mais, né, levaram a essa situação atual, né, por exemplo, todos os povos antigos, eles sempre tinham alguma crença em algo, vamos dizer assim, não dizer não, algo espiritual mesmo, né? Um povo acreditava num Deus, outro povo acreditava em outro Deus, ou de outros deuses, né? Cultuavam a uma certa entidade e por aí vai, né? Com a revolução científica, né, na época do iluminismo, né, com esses grandes expoentes aí, Descartes, Galileu, a questão do método científico, né, só para ser bem resumista em relação a essa questão, tá? Ela é bem mais ampla.
mas teve essa desconexão, né? Entendimento de que as coisas da natureza e as coisas de Deus, eles não tinham ligação direta, né? Como se Deus tivesse criado o mundo, né, na versão de Descartes, por exemplo, né? De novo, sendo bem resumista, e deixa o mundo correr para suas leis naturais. Então, a partir desse momento, né, houve essa quebra dessa conexão, né, entre o divino e o terrestre, vamos falar assim, né? Até uma das grandes revoluções, uma das grandes unificações, né, da história da ciência, né, a primeira grande unificação da história da física foi feita exatamente pelo senhor Isaac Newton, né, que ele foi o primeiro que, entre aspas, conseguiu fazer essa conexão entre fenômenos do céu e fenômenos da Terra. Até então, né, pensava-se que eram mundos distintos, né? Coisas etéreas e coisas terrestres não se conectavam. E ao mesmo tempo, né, na mesma tacada, conseguiu separar o que a gente hoje chama de ciência daquilo que a gente chama de religião ou espiritualidade, né? Isso foi um grande choque na época, mas trouxe grandes desenvolvimentos, vamos falar assim, tecnológicos, né? Essa questão do reducionismo, quando se diminui a forma, né? Tira o grande e pega um pedacinho dele para tentar entender. Ok, mas isso deu certo até o advento daquilo que a gente chama de mecânica quântica. E hoje, né, quando você vê cientistas falando da mecânica quântica, o que é o grande entendimento? A gente não sabe o que é mecânica quântica, dizem esses cientistas, né? A gente apenas usa ela e ela funciona. A gente tem a civilização moderna, computadores, tecnologia, tudo baseado em fenômenos quânticos, sem saber realmente o que é. E esse buraco da gente não saber o que é tem exatamente a ver com isso, né? Com essa desconexão que foi realizada, ok? Então, ao longo, né, das nossas transmissões, das nossas gravações, a ideia vai ser essa, tá, gente? É tentar tirar essas escamas dos olhos aí que estão fazendo as pessoas, além de não enxergarem o que está acontecendo ao redor delas, de manter elas dormindo, ok? Essa imagem ela é bem clara em relação a isso, né? Muita gente, muita grande maioria está dormindo, né? Aqueles ainda que podem estar um pouco acordados estão com escamas nos olhos, né? Não estão enxergando a realidade da forma, vamos dizer assim, da forma mais clara possível, né? Porque quando você começa a entender determinadas coisas, vão surgindo outras ao longo do caminho, né? Muitos despertos, vamos falar assim, estão sendo enganados, estão sendo levados por um movimento, né? Aquilo que a gente chama de quinta coluna, tá? Dentro do próprio movimento de despertos está acontecendo isso, né? As pessoas estão sendo, muita gente está sendo levada a acreditar em seres iluminados que vêm trazer o conhecimento, em exploração espacial, em espacial que eu digo extra, né, Terra. São levados a acreditar em questões de projeção astral, né, utilizar, né, esses ensinamentos aí que são tenebrosos, diabólicos, tá? Ao longo das nossas transmissões a gente vai conversar mais sobre isso, sobre essa questão e várias outras questões. Então é isso, espero que eu tenha te alcançado, espero que nossa jornada seja frutífera e espero que você me ouça, né? Não por mim, mas pela mensagem em si, né? Julgue a mensagem, não julgue o mensageiro, ok? Então é isso, até mais, obrigado.